Fala, torcedor do Nordeste. Seja muito bem-vindo ao Nordeste Sport News, o canal que traz as notícias mais quentes e os bastidores mais reveladores do nosso futebol regional. Já aproveita para deixar o like, isso ajuda muito a fortalecer o nosso trabalho. Compartilha com os amigos que também vivem a paixão pelo esporte nordestino e fica com a gente até o fim, porque o vídeo de hoje está imperdível. O mundo do futebol ficou em polvorosa depois que Ronaldo, aquele que todos conhecem como fenômeno, soltou elogios ao Bahia. Sim, você não leu errado, o ex-atacante brasileiro, ídolo absoluto de uma geração inteira e referência internacional, falou com entusiasmo sobre o clube nordestino, e, claro, a repercussão foi imediata. Nas redes sociais e na imprensa europeia, o comentário caiu como uma bomba silenciosa. O Bahia, que sempre foi respeitado no cenário nacional, de repente ganhou uma visibilidade global que poucos clubes brasileiros conseguem atingir. Ronaldo destacou a história, a paixão da torcida e a tradição de revelar talentos, citando nomes que, embora não estejam nos grandes centros europeus, carregam potencial para brilhar internacionalmente. As palavras dele ecoaram em sites espanhóis, italianos e ingleses, e os torcedores baianos, claro, foram às redes celebrar. É impossível ignorar o efeito psicológico que uma declaração dessas tem sobre jogadores, dirigentes e, principalmente, sobre jovens atletas que sonham em chegar ao topo. O burburinho começou a crescer rapidamente em grupos de WhatsApp, fóruns esportivos e portais internacionais, como se o simples comentário tivesse acendido uma chama de atenção para o futebol nordestino, algo que há muito precisava de destaque. Ronaldo, com seu prestígio inquestionável, não apenas elogiou, mas reacendeu a esperança de reconhecimento global para um clube que respira futebol em cada esquina. O que mais chamou a atenção foi a forma como Ronaldo contextualizou o Bahia dentro do cenário brasileiro. Ele não falou apenas como um ex-jogador que gosta do futebol nordestino, ele fez comparações sutis com clubes de tradição europeia, citando aspectos técnicos, estruturação de categorias de base e capacidade de formação de talentos. Essa análise, vinda de alguém que conquistou tudo no futebol europeu, pesa muito mais do que qualquer comentário genérico de imprensa ou torcedor. Ele mencionou a importância de investir em jovens, de manter uma filosofia de trabalho sólida e de respeitar a identidade do clube, algo que, na visão de Ronaldo, o Bahia faz com maestria. Além disso, seu comentário sobre a torcida foi certeiro. Ele exaltou a paixão incondicional, os cantos que ecoam nas arquibancadas e a fidelidade mesmo em momentos de dificuldade, algo que clubes europeus invejam e que gera respeito internacional. As redes sociais europeias, principalmente espanholas e italianas, reproduziram trechos do vídeo e da entrevista, gerando milhares de comentários de surpresa e admiração. Analistas começaram a discutir a relevância do Bahia fora do Brasil, e a frase de Ronaldo se transformou em manchete em portais esportivos internacionais, algo raro para um clube do Nordeste brasileiro. A repercussão, então, começou a criar expectativas sobre futuras parcerias, possíveis transferências de jogadores e até mesmo observações de olheiros europeus. Tudo isso em função de uma declaração que, à primeira vista, parecia apenas um elogio casual, mas que, na prática, pode abrir portas que há anos pareciam fechadas. O efeito imediato na torcida do Bahia foi visível e palpável. Em poucos minutos após a declaração, as hashtags com o nome do clube começaram a subir no Twitter e no Instagram, atingindo tendências regionais e, surpreendentemente, nacionais. O impacto psicológico nos torcedores foi de um orgulho sem precedentes. Sentir que um ídolo como Ronaldo reconhece o trabalho e a história do seu time é algo que transcende o simples ato de torcer. As torcidas organizadas passaram a compartilhar vídeos antigos, gols históricos e campanhas memoráveis, reforçando a narrativa de que o Bahia sempre mereceu mais atenção do cenário internacional. Além disso, torcedores mais jovens, que talvez não tenham acompanhado a época de ouro do clube, começaram a pesquisar sobre títulos, ídolos e jogadores revelados, aumentando o engajamento digital e a identificação com o clube. Essa onda de atenção trouxe também discussões sobre investimentos, modernização do futebol nordestino e a valorização de talentos locais. Tudo isso reforça a ideia de que uma simples declaração pode desencadear uma série de efeitos indiretos, gerando visibilidade, reconhecimento e até interesse internacional em atletas e estratégias do clube.
Ronaldo, sem dúvida, acendeu uma luz sobre o Bahia, mostrando que o respeito e a admiração não precisam de fronteiras geográficas para acontecer. Curioso também é o impacto que esse elogio teve entre os jogadores atuais do Bahia. Muitos atletas foram às redes sociais agradecer, comentar e até brincar sobre a repercussão de suas performances serem notadas por alguém como Ronaldo. Isso aumenta a moral interna do elenco, fortalece a identidade do grupo e, de maneira indireta, pode refletir em melhores desempenhos dentro de campo. Quando um ídolo global enxerga valor em um clube, não é apenas um elogio, é uma injeção de confiança e motivação. O ambiente interno passa a ter uma energia renovada, a diretoria se sente mais prestigiada e o mercado passa a observar o clube com outros olhos. Já há rumores de olheiros europeus comentando sobre jogadores que poderiam interessar a clubes do velho continente, e alguns empresários começaram a analisar possíveis negociações futuras. É uma situação que transforma a percepção do clube em múltiplos níveis, moral, financeiro e esportivo. E o mais interessante é que tudo começou com uma fala aparentemente simples, mas carregada de peso e credibilidade. Ronaldo não apenas falou do Bahia, ele posicionou o clube no radar internacional, algo que muitos times brasileiros tentam há anos sem conseguir. A repercussão internacional também merece destaque. Sites europeus de futebol replicaram os elogios de Ronaldo, e algumas análises começaram a surgir, comparando o impacto de sua fala com possíveis oportunidades futuras para o Bahia. Em poucos dias, surgiram artigos detalhados sobre a história do clube, sua torcida, estrutura de base e campanhas recentes no Campeonato Brasileiro e na Copa do Nordeste. É impressionante como um comentário feito em entrevista ou redes sociais pode ganhar corpo tão rapidamente, criando um efeito dominó de interesse e curiosidade. Especialistas em mercado de transferências começaram a discutir a possibilidade de maior atenção europeia aos talentos do Nordeste brasileiro, algo que antes era um caminho mais lento e pouco explorado. E claro, esse tipo de repercussão alimenta o próprio clube internamente, gerando debates sobre profissionalização, captação de talentos e estratégias de visibilidade global. O Bahia, de repente, deixou de ser apenas um nome conhecido nacionalmente para ganhar uma dimensão internacional, ainda que indireta, graças a uma declaração de um ídolo que sabe do peso que suas palavras carregam. O efeito psicológico disso no futebol brasileiro é enorme, pois prova que reconhecimento e prestígio podem vir de onde menos se espera, transformando a percepção sobre clubes fora do eixo Rio-São Paulo. O timing da declaração também gerou especulação. Muitos se perguntam se Ronaldo estaria pensando em algum tipo de parceria futura, algum projeto que envolva clubes brasileiros ou até observação mais direta de talentos para clubes europeus. É comum que declarações desse tipo sejam apenas elogios, mas no mundo do futebol moderno, qualquer palavra pode abrir portas ou gerar expectativas de negociações futuras. Agentes e empresários começaram a se movimentar, discutindo possibilidades, e há rumores de contatos informais entre representantes do Bahia e do exterior. A mídia internacional, sempre ávida por conteúdo exclusivo, começou a entrevistar jogadores e ex-atletas para comentar a fala de Ronaldo, ampliando ainda mais a repercussão. O que era apenas um comentário virou um burburinho que permeia o mundo do futebol global, e todos os olhares se voltam para um clube que, por décadas, construiu uma história sólida, mas muitas vezes esquecida. E agora, com um ídolo do calibre de Ronaldo destacando seu valor, o Bahia ganhou um palco internacional, mostrando que história, tradição e qualidade podem, sim, atravessar fronteiras quando alguém com peso reconhece o mérito. A repercussão nas redes europeias trouxe uma mistura de surpresa, curiosidade e respeito pelo Bahia. Jornalistas e torcedores de clubes de Espanha, Inglaterra e Itália começaram a compartilhar análises detalhadas sobre a trajetória do time, suas conquistas históricas e a paixão da torcida, algo que poucos clubes fora do eixo sudeste brasileiro conseguem atingir. O que começou como um simples elogio de Ronaldo rapidamente se transformou em uma série de debates sobre potencial de mercado, formação de jogadores e oportunidades de visibilidade internacional. Em fóruns especializados, internautas discutiam se o Bahia poderia se tornar uma referência no recrutamento de jovens talentos para a Europa, algo que clubes como o Ajax ou o Sport em Portugal já fazem com frequência. Alguns comentaristas chegaram a comparar o impacto do elogio com situações anteriores envolvendo outros clubes brasileiros que receberam destaque global, e todos concordaram que a palavra de Ronaldo carrega peso incomparável.
Além disso, a atenção midiática elevou o perfil de jogadores atuais, aumentando o interesse de clubes europeus e gerando especulações sobre possíveis negociações futuras. É como se o Bahia tivesse recebido um selo de reconhecimento internacional, algo que muda a narrativa do clube no futebol global e deixa claro que um comentário certeiro pode ter efeitos que vão muito além do que se imagina. Nos bastidores, a diretoria do Bahia reagiu de forma estratégica. É claro que elogios como os de Ronaldo não passam despercebidos e podem abrir portas para parcerias, patrocínios e até intercâmbio de jogadores. Representantes do clube começaram a estudar como capitalizar esse momento, fortalecendo a comunicação, aumentando a presença digital e potencialmente atraindo olheiros de clubes europeus que, até então, observavam apenas de forma superficial. A ideia é mostrar que o clube não só tem história, mas também estrutura e planejamento capazes de transformar jovens talentos em atletas de nível internacional. Além disso, a repercussão internacional reforça o valor da marca Bahia, tornando-a mais atraente para investimentos e ampliando o alcance da torcida fora do Brasil internamente. Os treinadores e atletas estão motivados, conscientes de que qualquer desempenho positivo agora pode ser observado por pessoas influentes no cenário europeu. Ronaldo, sem saber, gerou um efeito cascata que vai desde a mídia até estratégias de marketing, impacto na autoestima do elenco e visibilidade internacional. Esse tipo de reconhecimento muda completamente a percepção de um clube e reforça a importância de declarações de ídolos globais como ferramentas de influência no futebol moderno, algo que muitos clubes ainda subestimam. Gostou da informação? Deixe seu like, compartilhe com os amigos e comente sua opinião sobre o que está rolando no esporte. Quer saber mais sobre seu time favorito? Continue acompanhando o Nordeste Sport News. O efeito sobre os jogadores é quase imediato e palpável. Muitos atletas do Bahia passaram a se sentir observados por olhares internacionais, algo que cria motivação extra para treinar mais, se dedicar e mostrar seu melhor futebol. A presença virtual de olheiros, especialistas e jornalistas europeus se torna mais intensa, e qualquer destaque individual pode gerar oportunidades antes inimagináveis. Além disso, há uma mudança na forma como o elenco percebe seu próprio valor, reforçando a ideia de que o clube é capaz de formar atletas que podem jogar em grandes ligas do continente europeu. A repercussão também fortalece a identificação com a torcida, que passa a se sentir ainda mais representada ao ver que o time conquistou atenção fora do país, e isso gera uma energia positiva dentro do estádio e nos treinamentos. É como se um selo de qualidade fosse reconhecido externamente, validando a história, tradição e esforço diário. Ronaldo, com poucas palavras, consegue gerar impacto motivacional, visibilidade e até mesmo perspectiva financeira para o clube, mostrando como ídolos têm capacidade de transformar o futuro de instituições esportivas, mesmo anos após sua aposentadoria, através de elogios estratégicos e reconhecimentos públicos. Na Europa, analistas começaram a discutir possibilidades para o mercado de transferências envolvendo o Bahia. Há especulações sobre jovens talentos que poderiam se destacar em ligas menores para depois migrar para centros maiores, algo já comum em clubes do Nordeste e Sudeste, mas agora com um reconhecimento direto de um ídolo mundial. Alguns portais sugerem que olheiros já iniciaram contatos informais com agentes do clube, interessados em observar jogadores que, até então, passavam despercebidos. A visibilidade internacional também traz discussão sobre planejamento estratégico, como transformar elogios e repercussão em oportunidades reais de investimento, patrocínio e até internacionalização do clube. Isso gera debates dentro de redes sociais, grupos de fãs e especialistas, que tentam entender se o Bahia poderá se consolidar como referência no recrutamento e desenvolvimento de jovens atletas, ou se isso será apenas um momento isolado de destaque midiático. Independentemente disso, a fala de Ronaldo já alcançou resultados tangíveis, elevou o nome do Bahia em mercados globais, reforçou sua reputação e despertou interesse que pode resultar em negócios concretos. Esse burburinho é típico do futebol moderno, onde uma palavra bem colocada pode abrir caminhos estratégicos e influenciar diretamente o futuro esportivo e financeiro de um clube. O burburinho também ganhou vida própria entre torcedores e influenciadores digitais. Criadores de conteúdo no YouTube e Instagram começaram a produzir vídeos comentando cada detalhe da declaração de Ronaldo, fazendo análises históricas, estatísticas e comparações com outros clubes brasileiros.
O efeito é multiplicador. Fãs internacionais, mesmo sem conhecer profundamente o futebol brasileiro, passaram a buscar informações sobre o Bahia, suas conquistas, sua torcida e atletas. Isso amplia a base de fãs e cria engajamento digital, que é cada vez mais valorizado por clubes e patrocinadores. Plataformas de mídia social, fóruns especializados e blogs de futebol agora discutem o impacto potencial dessa atenção internacional, e alguns chegam a comparar com situações semelhantes envolvendo clubes de destaque global. Tudo isso transforma o simples elogio de Ronaldo em um fenômeno de visibilidade, motivação e marketing, mostrando como o futebol moderno conecta ídolos, clubes e torcedores em um ciclo de influência contínua, em que cada palavra dita por alguém de prestígio internacional tem capacidade de gerar repercussão direta e indireta em várias frentes, seja no campo, na mídia ou no mercado financeiro esportivo. Obrigado por assistir ao Nordeste Sport News. Se você quer estar sempre atualizado sobre o que acontece no futebol do Nordeste, inscreva-se no canal e junte-se à nossa torcida. Até a próxima, e que venham mais vitórias para os nossos times!